Boa noite. O Nelson Braga, ele está dodói, né? Ele não pôde vir. Vamos derramar sobre ele as nossas vibrações para que ele possa se restabelecer, né? Estar conosco. Nós sabemos que ele já tem mais de 80 anos, né? Está aí fazendo palestras pelo Rio de Janeiro todo. Mas não é nada grave não, é só um resfriado. Nós vamos falar sobre a revolução do pensamento espírita. Esse é um tema bem interessante. Revolução sempre nos lembra uma coisa relacionada à violência, né? Em geral, quando a gente pensa em revolução, a gente lembra das revoluções na Inglaterra, né? A Revolução Francesa, né? A Revolução que fizeram, a Revolução Russa, né? Que foram mudanças político-sociais. Essas mudanças, elas sempre trouxeram dificuldades à tona. Dizem que Maria Antonieta, quando disseram para ela que o povo não tinha pão, que ela respondeu: bom, se não tem pão, comam brioche. E o que aconteceu com ela? Vocês sabem? O povo fez a Revolução Francesa e ela perdeu a cabeça, né? Ela era rainha, né? As revoluções humanas sempre trouxeram um quê de violência, de agressividade. A revolução do pensamento espírita é totalmente diferente. A doutrina espírita, ela surge como essência do conhecimento humano. A humanidade teve que passar por várias fases até chegar ao conhecimento espírita. O Ocidente teve contato com muitos homens que doaram a sua vida em sacrifício para que nós tivéssemos hoje essas noções. Lembramos de John Rawls. John Rawls foi um desses contestadores do pensamento humano que começaram a questionar o catolicismo, que no século XIV ele era o senhor da ciência, da filosofia e da religião. Se você dissesse alguma coisa que não estivesse dentro dos cânones dos cardeais, você sofria as consequências. Isso não quer dizer que nunca houve pessoas que questionassem isso. O questionamento do saber humano, ele sempre ocorreu, porque o Livro dos Espíritos nos diz que a humanidade nunca esteve órfã. Sempre foi enviado pessoas, seres humanos um pouco mais amadurecidos, que auxiliaram a fermentar a massa. O maior ser que há pisado na terra foi o Cristo, que pisou há 2000 anos. A sua mensagem foi uma mensagem revolucionária. No entanto, nós, como não tínhamos evolução para compreender, nós recebemos a mensagem do Cristo e colocamos a nossa inferioridade em cima. As nossas manias, as nossas visões tacanhas, primitivas, limitadas, materialistas. Construímos uma cangalha absurda de ritos desnecessários para que pudéssemos fugir do essencial. E sempre que alguém lembrava o essencial, nós, com um pensamento conservador, ortodoxo, fechado,
levávamos esse grupo ou essa pessoa à morte. Assim aconteceu com Hipácia. Hipácia foi uma pensadora neoplatônica que viveu no século V, e há pouco tempo nós pudemos ver o filme sobre ela, nós já tínhamos estudado sobre a vida dela, e ela foi a primeira, ela viveu no século V. No século V há uma mudança no Império Romano. O Império Romano está passando, ela viveu no século IV, está passando de um império politeísta para um império cristão. Mas vejam bem, o cristianismo, quando chega no Império Romano e domina, ele não muda as pessoas mudam o cristianismo e o transformam a seu bel prazer como instrumento da sua inferioridade. Hipácia era uma neoplatônica, então ela estudava, ela era uma cientista, ela era uma mulher influente na Alexandria, e ela estudava ciência, estudava os astros, ela sabia da reencarnação. O cristianismo do século IV e V era um cristianismo em que o imperador e aqueles homens brilhantes que ficavam próximos do imperador diziam o que era o cristianismo. E nesse o que era o cristianismo, certas coisas não cabiam. Uma delas era a pesquisa, o questionamento da realidade, e a outra era a reencarnação. Hipácia, então, é a primeira mártir não era Inquisição ainda naquela época, ela é descarnada e morta. Mas a morte de Hipácia não mata o espírito dela. O espírito dela renasce depois, como Giordano Bruno, mais um desses grandes pensadores que vem trazer o conhecimento espiritual. Giordano Bruno também leva uma série de questionamentos. O importante aqui não é saber se as ciências que ele levantava são autênticas hoje com o que nós temos, mas era o questionamento do que estava acontecendo. E Giordano Bruno também é sacrificado e morto. Jean Hus também é sacrificado e morto. Isso só começa a mudar com Martinho Lutero, que alguns companheiros do movimento espírita dizem que é a reencarnação de Paulo de Tarso. Martinho Lutero consegue implementar uma coisa que hoje parece-nos absurda. Martinho Lutero era um monge, ele pertencia à igreja oficial. Mas o que era absurdo? Qual era a revolução que Martinho Lutero trazia? Ele traduziu a Bíblia para o alemão. Na época, a Bíblia era restrita. A igreja não permitia que se lesse a Bíblia. Então, a Bíblia não tinha muita impressão. E as poucas impressões que tinham da Bíblia eram em latim. Não precisa dizer que o povo mal sabia ler a própria língua, quanto mais em latim. Então, era proibido ler a Bíblia. Martinho Lutero confronta o Papa e faz uma Bíblia em alemão e coloca na porta da igreja para que todo o povo pudesse ler, quem sabia ler. Por isso que no protestantismo eles dão muita ênfase à leitura da Bíblia, porque a origem da leitura da Bíblia foi o que Lutero fez. Por que Lutero botou isso? Por que Lutero levou a Bíblia para o povo ler? Vocês têm ideia? Que as coisas que a igreja fazia com as indulgências e outras coisas eram tão absurdas, mas tão absurda, que bastava o povo ler a Bíblia, que ele mesmo ia ver que aquilo ali não tinha nada que ver. Então, ele foi perseguido, mas não foi morto, porque os príncipes alemães protegeram ele. Então, a reforma protestante começa no século XVI e o pensamento humano cristão no Ocidente se divide em dois. De um lado tem o catolicismo
de um lado tem o protestantismo. O protestantismo tem várias ramificações, mas uma coisa está feita. Agora é possível pensar nas coisas do Cristo de uma forma diferente. Muitas pessoas morrem no século XVII, no século XVIII, não é? A gente sabe que no século XVI houve a noite de São Bartolomeu, não é? Em que a rainha Catarina de Médici, rainha mãe, sacrifica uma série de protestantes franceses, não é isso? Há um filme, Rainha Margot, que mostra bem todo esse processo, essa matança. O Chico Xavier nos diz que muitos companheiros, hoje reencarnados no Brasil, participaram desses eventos, né? E o que acontece? No século XVIII nós temos o Iluminismo. Grandes pensadores chegam à Terra, renascem, para trazer um pensamento científico, um pensamento filosófico, que pudesse moldar a estrutura do mundo. Hoje nós temos os três poderes, né? Legislativo, executivo e judiciário. Foram esses pensadores que trouxeram esse formato. Eles auxiliaram a construção do pensamento humano. Mas ao mesmo tempo em que eles trazem uma revolução para ordenar a sociedade, o que eles trazem também? O deboche ao processo religioso. Um profundo deboche a todas aquelas coisas que se acreditava. Porque, através de um raciocínio simples, eles viam que Adão e Eva não existiu. Que as séries de dogmas religiosos eram infantis. E isso aconteceu na Europa, levando a Europa a um profundo ceticismo. Ainda hoje, a Europa é extremamente cética a qualquer questão religiosa. Você vê em países como a Holanda, em que igrejas são fechadas ou se transformam em clubes de dança, porque ninguém vai, não tem mesmo. Há um ceticismo muito grande na Europa, graças à influência desse pensamento. O que acontece no século XIX? Na França da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela separa a igreja do Estado. Agora, a igreja, ela não tem o poder de definir o estudo, o conhecimento, o saber. Então, na França, o pensamento humano, ele está muito cultivado, um pouco materialista, mas é um momento de liberdade do pensamento. Então a gente vai entender que o processo humano é muito lento, através dos séculos. Vai ser, né, no século XIX, na França, que vai surgir o conhecimento espírita. Kardec renasce na França não é por acaso. Ele renasce na França justamente porque ali ele teria muita liberdade de pensamento. E a doutrina espírita, ela surge no momento exato em que as ideias materialistas estão dominando no mundo. E ela surge para trazer aos homens a lembrança do Evangelho de Jesus. Ela surge num momento crucial do pensamento humano, em que as pessoas eram céticas. E ela não surge como um blá blá blá, ela surge como um fenômeno. Por quê? Porque o fenômeno impacta. Uma coisa é a gente estar aqui falando. Outra coisa é esse microfone começar a saltitar aqui na frente de vocês. As pessoas mais curiosas, umas vão correr, né? Algumas vão correr, as outras vão vir aqui passar a mão para ver se tem alguma linha, não é isso? Outros vão dizer que eu hipnotizei. Ele hipnotizou o microfone, mas aquilo ali foi... E outros vão dizer, olha, que fenômeno é esse? O que está por trás disso aqui está saltitando? Esses
que questionam o pensamento, o fenômeno, para saber o que está por trás do fenômeno, foram pessoas assim que chegaram à doutrina espírita. O primeiro a levar isso foi Kardec, quando disseram para ele que as mesas movimentavam. E que as mesas eram mesinhas, né? Pequenas, redondinhas, elas escolhiam as letras e escrevia: quem está aí? Ah, meu nome é Anderson, né? Aí falaram para Kardec, né? Estão dizendo que você precisa ver, rapaz, as mesas falantes. Kardec disse: que mesa falante, rapaz? E mesa tem cérebro para falar? Se você me provar que mesa tem cérebro, eu te digo que mesa pode falar. Mas, como mesa não tem cérebro, mesa não pode falar. Então Kardec era o quê? Um crédulo? Um crente? Vou lá assistir. Era assim que Kardec era? Não. Kardec era um cientista, um pedagogo e um filósofo. Kardec era ligado a várias escolas científicas da Europa do século XIX. Ele era uma pessoa estudada, era uma pessoa talhada pela experiência da vida e de suas outras vidas. Kardec foi o Jean Rus, que se sacrificou lá no século XIV. Kardec era uma alma experimentada. Camille Flammarion, no discurso que ele faz no túmulo de Kardec, chama ele de bom senso encarnado. E nós vamos tentar, no curto tempo que nós temos aqui, mostrar algumas questões que mostram a excelência do pensamento espírita e como o bom senso kardeciano transforma o conhecimento espírita no conhecimento que irá influenciar a mente humana, transformar o pensamento humano. Mas a gente chega lá. Kardec então vai ver o fenômeno das mesas girantes. O fenômeno das mesas girantes, como eu falei, ele é um fenômeno impactante de efeito físico. Me lembrei agora que há pouco tempo eu vi no jornal hoje que os jovens andam realizando uma brincadeira com compasso? Compasso, não é? E há também a brincadeira do copo. Eu confesso que lá para os meus 13 anos, acho que eu tinha uns 13 anos ou 14 anos, eu também fiz essa brincadeira do copo. Eu não era espírita, não sabia nem que era espírito, e eu fiz essa brincadeira do copo. Brincadeira do copo e brincadeira da tesoura dentro da Bíblia, ou do compasso, não sei o que, tudo isso é contato com o plano espiritual. E tudo isso é perigoso. Por que é perigoso? Porque o próprio nome já diz, brincadeira. Espírito sério vem para assistir brincadeira? Hein, gente? Vocês desencarnando, podendo conhecer o universo infinito de conhecimento, vão vir no fundo de uma escola para responder: com quem que eu vou casar? Vai vir o espírito sério? Vai vir para isso? Não vai, né? Então, a gente precisa avisar os nossos jovens que não é de bom tom esse contato. Dessa forma, desse jeito. Se eles querem entrar em contato com o plano espiritual, se eles querem ter ciência da realidade espiritual, venham estudar na casa espírita. Porque aqui eles vão entender a ciência dos espíritos. O que é o plano espiritual? Você sobrevive após a morte. Você continua existindo após a morte. A gente tem o nosso amigo André Trigueiro, ele brinca nas palestras dele, falando que a gente tem umas frases padrões. E ele fala assim: a gente costuma dizer que a verdadeira vida é a vida espiritual. Não é isso? Não é uma coisa que a gente sempre está dizendo? Verdadeira vida é a vida espiritual.
Isso é uma verdade. Só que quando começa a vida espiritual? Quando a gente desencarna? É? O que você disse, Cecília? Exato. Nós somos um espírito. Não sei se vocês sabem, né? Nós somos um espírito. Tem aquele cara, né, o tal de Anderson, que sempre quis ver um espírito, nunca viu um espírito na vida dele. Aí alguém disse para ele: mas você vê um monte de espírito todo dia? Espírito estão tudo aqui é um monte de espírito. Espírito encarnado, né? Nós somos espíritos encarnados. Se eu sou um espírito encarnado, eu vivo a vida espiritual hoje. Eu não vivo amanhã. Eu estou vivendo nesse momento a vida espiritual. E não só eu. Todos os seres humanos que estão aqui encarnados na Terra nesse 2010. Todos nós vivemos uma vida espiritual, mas não sabemos. Todos nós sofremos a consequência de uma ação espiritual que nós desconhecemos. E a doutrina espírita vem colocar uma luz sobre essa temática. Ela não vem fazer com que as pessoas fiquem conformadas com a vida que estão. Ela vem esclarecer as consciências da sua realidade espiritual. Esse é um dos pontos que fazem com que o pensamento espírita faça uma revolução. A doutrina espírita, isso precisa ficar muito claro para a gente. A doutrina espírita não é proselitista. O que eu quero dizer com isso? Ontem, um amigo meu, no encontro que a gente estava, ele me mandou um recorte de uma religião protestante, em que o pastor televisivo fez um livro de 200 ou 300 páginas contra a doutrina espírita, porque os espíritas estão investindo muito. Ele me mostrou, a expressão era essa: estão investindo muito. É claro que a gente sabe que 2 filmes, né? Chico Xavier, Nosso Lar, e já vem mais um, As Mulheres de Chico Xavier. As Mães de Chico Xavier, né? Chico Xavier nem casou, gente, coitado. Chico Xavier nem casou, né? As Mães de Chico Xavier vão vir aí. Daqui a pouco estão dizendo que vai vir Os Mensageiros. O Clint Eastwood lançou um filme que ainda vai sair aqui, né? Além da Vida. As pessoas que estão com o pensamento fechado se incomodam com isso, né? Mas a doutrina espírita não tem interesse de conversão. O que ela precisa é que as pessoas se questionem. Um filme como o Nosso Lar leva as pessoas ao questionamento. Não importa se ela diz que não acredita ou que acredita, o que importa é que ela comece, enquanto está encarnada, saber dessa possibilidade. Porque nós, ao longo dos milênios, nunca tivemos um conhecimento que pudesse ser tão claro sobre a vida do outro mundo. Por isso que o conhecimento que a gente tem da vida do outro mundo, se a gente olhar na história do pensamento humano, ele é vago, é intuitivo. Você imagina um médium do século X, um monge recluso em oração, sai do corpo à noite em desdobramento e vai para uma região tenebrosa, escura, em que as pessoas estão gritando e gemendo, mergulhadas na lama. O que ele vai dizer que ele está vendo? Hein, gente?
Ele vai dizer que está vendo o inferno. Aí eu vou dizer que o inferno não existe. Mas ele teve experiência. Ele escreveu. Ele está vendo uma coisa que existe. Só que a doutrina espírita vai explicar o quê? O inferno não existe, mas essas regiões espirituais existem. O inferno traz-nos a ideia de uma coisa o quê? Eterna. Que você vai ficar lá eternamente. A doutrina espírita traz para nós um conhecimento que não é novo no mundo, mas que no Ocidente e no mundo, ele nunca teve a concepção que tem com a doutrina espírita. É o conhecimento da reencarnação. Nós reencarnamos, temos milhares de vidas, somos imortais, indestrutíveis, imorríveis e imatáveis. A reencarnação que a doutrina espírita apresenta é diferente da reencarnação como era apresentada pelos orientais. A reencarnação na visão oriental, ela é cíclica. O indivíduo acredita que vai reencarnar ora como homem, ora como mosquito, ora como vaca, ora como capim, ora como homem, ora como Deus, ora como... É a roda de Sansara. Fica ali preso aquilo. E num belo dia ele tem iluminação e sai de Sansara e vai para o Nirvana. Não reencarna mais, se dissolve no todo. É o Nirvana, é o nada. Essa é a visão reencarnacionista oriental, a grosso modo. Doutrina espírita fala da reencarnação, mas vai falar de uma visão totalmente diferente. Isso porque Kardec, e aí está uma das coisas do bom senso, Kardec, quando fez a doutrina espírita, ele não olhou os livros antigos. Ele não foi procurar na tradição hindu, na tradição budista, na tradição... Ele não foi... Kardec foi pesquisar com os espíritos. E Kardec não era um crédulo. Quando ele percebia que tinha duas opiniões diferentes, ele via a terceira, ou a quarta, ou a quinta, ou a décima. E percebeu o seguinte: os espíritos têm opiniões diferentes. Os espíritos, lá no plano espiritual, têm gradação. Os espíritos progridem. Então a doutrina espírita, quando traz a ideia de reencarnação, ela traz a ideia da lei de progresso. Não há metempsicose. Você não vai reencarnar como uma vaca. Nós evoluímos, nós progredimos. No Livro dos Espíritos, item 540. Espera aí. Ele diz assim, no finalzinho do item 540, os Espíritos: tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo até o arcanjo, que também foi átomo. Admirável lei de harmonia que vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Tudo progride. Cada fase da evolução é uma superação. Você nunca retorna. Você avança. É a lei de progresso. Vegetal, animal, hominal, angelical. É sempre um processo ascensional, em que o princípio espiritual vai progredindo a chegar no espírito e um dia será um espírito de luz na eternidade. A visão espírita, por incrível que pareça, ela é muito pouco conhecida, mesmo lá no Oriente, porque ela une a lei de progresso, ela dá uma lógica à reencarnação. Nós não ficamos presos à roda do Sansara, do karma. Nós somos seres em progresso. Nós não renascemos para sofrer, nós renascemos para crescer. E por que sofremos?
Se eu não renasço para sofrer, por que eu sofro? Eu sofro porque não existe uma dor que não proceda do meu próprio comportamento. Todas as minhas dores, todos os meus ais, todas as minhas angústias, neuroses, depressões, são fruto do meu ato. Isso é muito complicado, não é? Não é complicado? A gente levar isso assim, ai, mas eu não aceito isso, aquele eu lá de trás falando isso. Gente, não há eu lá de trás, há você. Nós, daqui a 50 anos, daqui a 80 anos, daqui a 100 anos, nós não estaremos mais aqui. Eu vou estar, eu vou estar renascido aqui de novo, né? Estou brincando. A gente não sabe quanto tempo, né? Vai ficar lá, vai ficar aqui, se vai ser mandado para outro planeta, expulso, né? Com licença, você não está agradando. Não importa. Mas o que a gente precisa entender é o seguinte: eu não sou várias personalidades, eu sou um só. É uma linha reta, não há uma interrupção. Eu sou. Eu posso não me lembrar o que eu comi em 1978, vendo Brasil e Argentina no estádio Sarriá. O que eu estava comendo quando o Brasil estava jogando lá, empatou de 0-0? Eu não me lembro, eu me lembro do jogo. Lá no estádio Sarriá, Brasil 0-0, né? O Amaral tirou uma bola na marca da linha, né? Depois o Brasil foi roubado com o Peru, 4-1, o Brasil ganhou de 4-1, a Argentina ganhou de 6-1. Eu me lembro disso. Agora, qual era a roupa que eu estava vestindo? A televisão era preto e branco ou a cores? Não me lembro. O que eu comi? E por que eu não me lembro? Aonde que eu estava? Por que eu me lembro do lance do Amaral na marca da linha, mas não me lembro o que eu estava comendo, que eu comi naquele dia? Por que eu não me lembro o que eu, em 79, estava brincando? Qual era o meu brinquedo favorito em 79? Ou em 80? Porque são coisas que a nossa memória, para nos preservar, né, nós precisamos atuar hoje. Ah, mas aquela criança de 78, ela não sou eu, não era eu? Só porque eu não me lembro desses detalhes? É essa a lógica? Isso tem lógica, gente? Em 74 eu me lembro do enterro da minha avó, mas eu só me lembro de uma cena do enterro. Mas eu sei que eu estava lá no enterro da minha avó em 74. Eu era uma criancinha. Não era eu, só porque eu não me lembro de detalhes, aonde que foi, como é que foi, quem foi. Ou se eu não me lembrasse de nada do que aconteceu em 72, eu não faço a mínima ideia como é que eram as coisas em 72, mas eu já estava reencarnado em 72. Não é eu, que eu não me lembro de nada? Então a ideia de que a gente não se lembra não vale. Nós já vivemos muitas vidas, mas se eu fosse me lembrar hoje das minhas últimas 500 vidas, como é que eu ia viver aqui? Com 500 vidas, cada minuto dessas vidas na minha memória, eu teria como raciocinar na minha evolução atual? Nós teríamos, gente? Então, nós precisamos. A lembrança de outras vidas, elas não são proibidas, elas são conquistadas com a evolução. À medida em que o indivíduo vai se espiritualizando, ele vai começando a ampliar a sua capacidade mental, e ele vai conseguindo trazer do seu íntimo essas lembranças que estão guardadas. Agora, se eu soubesse que aquele bebezinho foi fulano que fez isso, que fez aquilo, eu conseguiria me reconciliar com aquele bebezinho que eu carrego para cá, é meu filho, eu acho que ele é índico, né? O Divaldo tem isso, né? Ele conta
um menino que foi um obsessor terrível daquela família, que demorou anos e anos para aquele espírito desencarnado mudar de ideia, e quando ele mudou de ideia, ele reencarnou como neto da pessoa que ele estava perseguindo. E aí na fila lá que faz, quando o Divaldo faz as palestras, né, vem o senhor com o seu neto, e o Divaldo, quando vê o neto, vê que é aquele, né, que ficou ali. Aí ele: aqui, Divaldo, meu neto, será que é um espírito evoluído? Será que ele vem trazer uma mudança do planeta? Será que ele é índico, né? Será que ele é... E na verdade tinha sido um perseguidor atroz dele, e agora estavam ali morrendo de amores. Que na verdade todo ódio, ele traduz o quê? Um amor contrariado, não é isso? A gente muitas vezes se apaixona, mas ela não gosta, aí a gente fica com raiva dela, né? E isso às vezes a gente vira obsessor quando morre. Por quê? Porque está preso àquela pessoa, ideia fixa. Obsessão é ideia fixa. Tudo esse conhecimento que a gente está trazendo é o conhecimento que a doutrina espírita nos traz. Ela faz essa reforma no nosso pensamento não como uma imposição dogmática. Você não pode pular o carnaval, senão você vai para o umbral. Carnaval, umbral. Carnaval, umbral. Não é assim não, gente. O conhecimento espírita vai fazer com que você possa estar no carnaval e não se torne um umbralino lá na hora. Você mude o seu comportamento, até chegar a um ponto em que não há mais afinidade entre você e aquele tipo de diversão. Mas isso não é de fora para dentro. Não, o orador falou que eu não posso brincar carnaval. Aí vocês estão lá na janela, estou eu lá descendo a portela ali na... É fantasiado. Olha lá, ele falou. Não é isso, a doutrina espírita não é assim. Não é que seja proibido. Nós precisamos o quê? Nos espiritualizar. Se a gente espiritualizar, a gente vai poder se divertir sem cair o quê? Na perversão, né? No erro, no equívoco. Você não vai mexer com a mulher dos outros, você não vai encher a cara, você não vai usar drogas, você não vai precisar, para ser feliz, encher a cara, não é isso? Você vai começando a se desapegar das coisas, e a diversão, ela toma uma outra visão. Mas isso é necessário antes do quê? O conhecimento. O conhecimento, ele precisa ser de dentro para fora. Nós precisamos perseguir o caminho espiritual, porque nós não estamos habituados a isso. Nós não estamos habituados ao conhecimento espiritual. Por isso que nós colocamos bem distante da gente. Não, isso foi Chico Xavier. Isso foi Ivone Pereira. Mas ela morou ali no Meia. Não, mas é ela lá longe. Não, isso é o altivo. Não, isso é o fulano. A gente vai colocando coisas para não pensar. E os anos vão passando, e a cada dia que passa é um dia que a gente está mais próximo da desencarnação, né? A desencarnação é uma coisa que é assim, a gente não tem como fazer que o sol pare, né? O sol vai indo embora e as horas vão passando, não é isso? A gente tem como parar o tempo? Para o tempo? Não. A desencarnação, a cada dia que passa, a gente está mais próximo do processo de desencarnação. Todos nós sabemos que daqui a 50 anos, ou 60, ou 70, ou como no meu caso, daqui a 100 anos, nós não estaremos mais aqui, não é isso? Mas nós não queremos saber disso. Não, essas coisas, vocês vão lá, ficar sabendo, falar de morto. Não existe o morto, existe o espírito, e o espírito está encarnado ou desencarnado. Daqui a algum tempo nós vamos estar desencarnados ou reencarnados. A doutrina espírita vai nos mostrar que nós somos espíritos imortais,
que nós reencarnamos muitas vezes. Por isso, nós não matamos ninguém. De fato, quando nós cometemos um ato de assassínio, aquele indivíduo sobrevive e nos vê e nos persegue. Então é comum uma pessoa que tem o hábito de aniquilar corpos físicos, quando chegar ao fim da vida, ter problemas de loucura, porque aquelas pessoas que ela matou, elas continuam vivas, e elas continuam vivas e com ódio dele. E muitas vezes ele está lá no leito da cama, ai, estou morrendo, e eles estão lá só esperando. Aí, a gente, depois de fazer isso 2, 3 vidas, a gente vem, renasce aqui na Terra e se torna espírita, porque a gente percebeu o seguinte: não adianta eu matar os inimigos, né? Porque eles continuam existindo. Aí a gente vai mudando. A gente muitas vezes se torna espírita não porque a gente é santo, mas porque a gente cansou de sofrer. A lógica espírita vai fazer com que a gente não queira mais matar ninguém, porque matando não resolve. Então você não se torna santo, mas você vai usando a lógica para mudar o seu comportamento. Quando você começa a entender que o outro é seu espelho, por que o outro é meu espelho? Você imagina como eu falei outro dia, no Tom e Jerry. Eu me lembro que na minha infância eu via Tom e Jerry. Tom e Jerry, e tem um desenho que eu não me lembro, tem um desenho que o Tom, que é o gato, ele enfia uma arma dentro do buraco do rato Jerry, onde o Jerry mora. E quando ele enfia a arma sai aqui, na cabeça dele. Não sei se vocês já viram esse desenho. Ele vai, aí a arma está lá, ele fica olhando para a arma. Aí ele não acredita que é a mesma arma e atira. E a arma atinge ele, né? Aliás, nem se sabe quem é a vítima no Tom e Jerry, né? Se é o Jerry mesmo. Eu acho que a vítima do Tom e Jerry é o Tom, né? Então ele atira no buraco e a arma atira nele. É a lei de ação e reação. Todas as pessoas são nossos espelhos. Tudo que eu jogo na pessoa, como eu interajo com ela, quais são os meus sentimentos para com ela, minhas atitudes, aquilo retorna. Essa lei é tão complicada que quanto mais a gente reflete sobre ela, mais a gente entende por que Kardec ancorou a moral espírita à moral de Jesus. Porque Jesus é a síntese do pensamento que eleva o ser humano. Só que quando ele veio, nós não tínhamos maturidade ou boa vontade para entendê-lo. Então, no livro Há 2000 anos, é um livro maravilhoso, quem não leu, não deve morrer sem lê-lo. Há 2000 anos, de Emmanuel. Há um momento que Públio Lentulus, que é o próprio Emmanuel, naquele momento lá no Império Romano, a filha dele está com lepra. E ele é um senador romano. E ele sabe que tem um curador, que é Jesus. E ele não tem coragem de ir a Jesus. Ele não tem coragem de ir a Jesus. Ele vai a Jesus quando ele adormece. Como é que é isso? Ele vai a Jesus quando adormece? É que a doutrina espírita explica. A gente à noite sai do corpo. Chama-se desdobramento. Tem outros nomes, né? Viagem astral. Mas só é viagem astral ou desdobramento lúcido quando você se lembra. Quando você não se lembra, é só um desprendimento parcial pelo sono. É o que acontece com a maioria de nós toda noite. Emmanuel teve um desdobramento lúcido. Ele teve uma viagem astral lúcida. E nessa viagem astral ele encontra com o Cristo. E o Cristo diz que vai curar a filha dele. A filha de Emmanuel, Flávia, era uma encarnação do Chico Xavier. Jesus cura. E Jesus diz que se ele não o seguisse agora, Públio Lentulus, ele o seguiria daqui a 2000 anos. Poderia adiar. Ele poderia agora, naquele momento que ele está encontrando com Cristo,
mudar a sua mente, mudar o seu pensamento, fazer a transformação do seu íntimo, ou esperar 2000 anos. Por isso o nome do título, há 2000 anos. O que o Plúbio Lentulus decide? O que todos nós decidimos naquela época. Não queria nada, não entendo isso, não compreendo essa coisa de servir, não seguiu. Essa decisão que o Plúbio Lentulus tomou é a decisão que nós tomamos de uma forma ou de outra, viemos tomando nos séculos que passaram. A decisão de não seguir a luz. Os espíritas são normalmente pessoas que não estão mais com aquela síndrome que a gente falou aqui outro dia. Tem algumas síndromes interessantes, né? Uma delas é a síndrome saudade do umbral. Vocês têm ela? Todo mundo que tem saudade do umbral volta para lá quando morre, né? Ele passa a vida toda agindo com saudade do umbral. Precisa dizer o que é que a pessoa que tem essa síndrome, o que ele faz? Tem muitas coisas, mas agora o tempo não dá, tem que ser só isso. Mas a saudade do umbral muitas vezes nos abate, porque a gente quer voltar para lá. Uma das coisas mais interessantes de saudade do umbral são filmes. Tem filmes que retratam muitas zonas umbralinas, sem a gente saber. Filmes sobre Apocalipse, teve agora o livro de Eli, teve Mad Max, esses filmes de Apocalipse, não sei o quê, são filmes que remetem a essa síndrome. Mas nós temos síndrome de saudade do umbral quando a gente tem um surto de inferioridade moral, um surto de violência, um surto de ação nefasta, negativa. Tudo isso são resquícios de milênios que nós ficamos lá no carnaval do umbral. Carnaval, umbral. Porque lá é um eterno carnaval, um eterno paraíso. Paraíso de quem quer só viver no lúdico. Lúdico é brincadeira. Não levando a vida nesse sentido espiritual, moral, ético, de crescimento. Sim. Mas irmão, eu sou uma pessoa mais que eu comprei o nosso lar, mas eu não concordei muito, porque naquela região ali, Jesus já assistiu já o senhor. Mas pergunta? A pergunta é porque o nosso tempo já coisa tem que ser rapidinho. Muito assim, muito negócio de computador. Isso aí. Nós podemos até no sábado nós estudamos o livro que é o filme Nosso Lar. Aí se você puder vir aqui, a gente pode ficar aqui. Então, sábado 4 horas a gente está estudando. É justamente para isso. Agora a gente, infelizmente, já está no final. Não dá. Não. Mas podendo, a gente vem estudar conosco que a gente pode falar sobre isso. Filme é filme, né? Filme é filme. Mas essa saudade, essa síndrome da saudade do umbral está relacionada à nossa inferioridade moral. A nossa inferioridade moral é que traz para nós a má vontade de servir. Quando Cristo surge à Terra, Ele traz para nós uma mensagem que é o seguinte. Outra coisa que o André Trigueiro fala também no livro dele. Nós dissemos sempre, né? Nós estamos aqui de passagem. Realmente, nós estamos aqui de passagem. Mas também estamos no plano espiritual de passagem. Nós vamos lá e vamos cá. Vamos lá e vamos cá. Então, não adianta alegar isso para não auxiliar a melhoria do planeta que a gente vive. E a forma que existe para você ajudar o planeta a se tornar melhor é servindo a humanidade, se tornando um auxiliar da transformação do planeta. O planeta Terra, a gente pode entender dentro dessa visão espiritual como um hospital e uma escola. Os hospitais, tem planetas que são só hospitais, tem planetas que são hospitais que estão se transformando em escola, e tem planetas que são só escola, são os mundos de regeneração. Toda luta
do progresso da nova era, um novo mundo que Jesus vai trazer para a Terra, é transformar, deixar esse planeta de ser um grande hospitalão e se transformar num grande instituto de educação. Nós, num planeta hospital, temos duas opções: ou somos enfermos ou somos enfermeiros. A opção para ser enfermeiro é a opção da assistência, a opção de servir a humanidade, de entender que a reconstrução do mundo, a reformulação do mundo, passa pela minha mudança, a minha mudança de enfoque, porque a partir do momento em que eu sei que sou não um corpo físico, mas um espírito imortal, e que todas as minhas dores, os meus sofrimentos são fruto dos meus atos do passado, que todo o meu sofrimento não é A, B ou C que me causou. Se A, B ou C me causou alguma dor, eles são instrumentos da lei, só isso. Lei que me pegou na curva, porque eu pensei que lá 300 anos atrás, quando eu fiz aquilo, eu fiz mesmo, eu faço mesmo, acabou. Só que agora, quando a lei me pega, eu reclamo. Não, eu não. Então a lei de ação e reação, ela é precisa, exata e matemática. Ela sempre nos pega lá na frente. Quando a gente está cansado de viver como o Tom, do Tom e Jerry, atirando nos outros e atirando em nós mesmos, nós começamos a querer nos transformar em enfermeiros. Mas isso não é uma imposição. O pensamento espírita, por isso que eu convidei ali o companheiro para vir estudar, ele vai nos trazer o quê? O esclarecimento dessa realidade que nós somos. Nós hoje vivenciamos uma realidade espiritual que nós não sabemos, nós não conhecemos, e o que é pior, que é o que o filme Nosso Lar, o filme do Além da Eternidade, o Ghost, eles estão sempre trazendo alertas para nós, esses filmes. Nós não temos interesse em saber. E muitas vezes quando chega lá, desencarnado, aí diz, ninguém me disse que era assim. Muito pelo contrário, as vozes tocaram, ecoaram em cada canto. O desinteresse foi, hoje em dia, o desinteresse foi de quem não quis buscar. Ou o pior, daquele que busca, mas quando percebe que a mudança, ela não é uma mudança externa, não é a minha mulher que tem que mudar, não é o meu filho que tem que mudar, não é o orador de espírita que tem que mudar, não é o pastor da igreja que tem que mudar, não é o dono da mecânica que tem que mudar, não é o meu chefe que tem que mudar. Quem tem que mudar sou eu, quem tem que servir sou eu. Isso é muito complicado, e aí a gente prefere ir para os rituais, porque para o ritual você faz do ritual e está salvo, acabou, Isso é mais fácil. Quando a doutrina espírita, ela coloca a responsabilidade da tua felicidade não em uma outra pessoa, mas nos seus atos de aqui e agora. Serve, ama e serás feliz. Ignora isso e lá na frente vem a lei de ação e reação e te pega na curva. O tema é vasto, o tema é amplo. Oi? E nós não temos mais tempo para continuar. Isso dá pano para manga. Dá pano para manga. E nós precisamos entender o seguinte: a reforma que a doutrina espírita traz ao homem não é de fora para dentro. É uma busca íntima. Todos aqueles que tocados pelo conhecimento espiritual adentram a casa espírita, trazem dentro de si essa sede, que eu diria sede de Deus, sede do conhecimento espiritual. Então não percamos mais uma encarnação sem esses conhecimentos. Nós não vamos nos santificar, nós não vamos nos tornar os melhores do mundo, nós não vamos nos espiritualizar de uma hora para outra, mas nós vamos entrar no caminho da luz. E toda vitória começa com o primeiro passo. Ok? Que Jesus continue conosco, nos estimulando, nos inspirando e nos amparando hoje e sempre.